amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu desejo é que você tenha acompanhado a liturgia, as orações, a palavra de Deus, lida e se preparando para este momento em que o Senhor vai falar ao teu coração. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas 24, de 1 a 12. Acompanhe aí, prestando bastante atenção. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não achando o corpo do Senhor Jesus, aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Até aqui, vamos orar, feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, pedimos ao Pai que o Senhor fale aos nossos corações, tome a nossa vida, tome a cada família representada, a nossa igreja, irmãos de outras igrejas, ó Deus, e quem sabe quem não pertence a igreja nenhuma, ó Pai. Eu peço em nome do Senhor Jesus que a palavra do Senhor penetre, fale profundamente e cause transformação, cause, Senhor Jesus, um impacto tão grande, Senhor, que esta vida, quando ouvir a Tua palavra, Senhor, coloque em prática, Senhor. Pai, abençoe a minha vida na exposição da Tua palavra e abençoe cada irmão, cada irmã da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós celebramos esta semana, hoje em especial, uma das datas mais importantes do nosso calendário. E rememoramos um marco histórico, que é a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando falamos em celebração, é celebração mesmo. Celebração pressupõe alegria. Obviamente, eu estou dizendo com relação à palavra de Deus, aquilo que se refere à palavra de Deus. Não é essa alegria aí fora. É a luz da palavra. E a luz da palavra de Deus, celebração é alegria, regozijo. Mas mais do que isso, e principalmente, é um coração grato, cheio de gratidão. Por quê, meus irmãos? Porque se perdermos o foco da gratidão, naquilo que Jesus fez, tem feito e fará, a nossa alegria ficará sem sentido. Se perdermos o foco da gratidão, a nossa alegria ficará distorcida, vazia de significado, e se tornará uma alegria focada apenas em eventos, em datas especiais, ou seja, em circunstâncias eventuais, como as pessoas agem assim aí fora. Serão alegrias efêmeras, mas as Escrituras Sagradas apontam para outra direção. Quando a palavra de Deus diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo: alegrai-vos. E esta palavra é um imperativo, é uma ordem. Devemos alegrar no Senhor tão somente. Mas quando voltamos para a palavra de Deus aqui em Lucas 24, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, compraram aromas para embalsamar o corpo de Jesus e encontraram a pedra removida.
ao entrarem no túmulo, não acharam o corpo de Jesus e ficaram perplexas, como nós observamos aí no verso 4. E é interessante observarmos que as atitudes dos discípulos foram até piores. Os evangelistas narram isso. Em primeiro lugar, os discípulos não acreditaram nelas. Aí mesmo no texto nós vimos, no tocante à ressurreição de Cristo, os discípulos estavam trancados dentro de casa, com medo dos judeus. Quem narra isso é João. Eles estavam tristes e chorando. E aqui, meus irmãos, olhando para o texto, observando as mulheres perplexas, os anjos disseram a elas. Eu queria que você olhasse para essa pergunta bastante importante. Por que buscais entre os mortos ao que vive? A ideia por trás aqui, meus irmãos, é: celebrem. Vão celebrar. E aí você veja no texto, verso 5. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Olha o verso 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E olha o que Mateus registra. Ide, pois, depressa, e dizeis aos discípulos. Após essa pergunta dos anjos, Mateus registra: ide, pois, depressa, e dizei aos discípulos. E voltando aqui no texto de Lucas 24, eles dizem: lembrai-vos de como vos preveniu. Portanto, meus irmãos, essa pergunta feita pelos anjos não é uma pergunta qualquer. Tanto que é a base do nosso tema. Esse é o nosso tema. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Essa pergunta é para nós. É uma pergunta que leva diretamente a uma reflexão. É uma pergunta que ativa e desperta em nós a nossa memória. E eu quero que você comece pensando sobre isso. Reflita. Deixe o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração à luz deste tema, desta pergunta. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Lembrai-vos de como vos preveniu. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que eu tiro aqui, meus irmãos, é que esta pergunta nos traz à memória que Jesus Cristo não está mais no túmulo. Porque buscais aos mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. É muito interessante, meus irmãos, agora, no verso 6 e 7, que os anjos lembram às mulheres das profecias que Jesus havia predito com respeito à sua ressurreição, à morte e ressurreição. Veja. Lembrai-vos de como vos preveniu. Verso 7, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Os anjos lembram a elas das profecias de Jesus. Lembram da palavra de Deus. Vai aqui a lição. E com relação a esse texto, meus irmãos, inúmeras são as referências que Jesus predisse acerca de sua morte e ressurreição. Várias referências. Eu quero ler uma apenas, que se encontra lá em Marcos capítulo 10, versos 32 a 34. Diz assim: Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios,
hão de escarnecê-lo. Olha agora, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Veja agora o final. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Foram estas palavras que os anjos lembraram para as mulheres. Profecias que o Senhor Jesus já havia predito, já havia dito aos discípulos em seu ministério terreno. Note, meus irmãos, que nós devemos ficar com a palavra. Quantas vezes nós ouvimos isso na vida cristã? Palavra de Deus, não com profetada, não com coisa que a gente ouve aí fora. Palavra de Deus escrita. Evidentemente que nós não devemos ler por ler, mecanicamente, friamente. Isso não. Mas ler a palavra de Deus, nos alimentando e pedindo a Deus: Senhor, fala comigo, ó Deus, que a tua palavra penetre no meu coração. E você fica meditando as Escrituras. Não devemos nos apartar das Escrituras, porque essa pergunta que os anjos fizeram levaram à memória das mulheres que Jesus Cristo não está mais no túmulo. E é para a nossa vida também. Ah, pastor, mas eu já sei. Sabemos. Muitas vezes na mente. Mas na prática, por que fraquejamos? Ou às vezes, por que nos intimidamos? Por que eventualmente ficamos tristes, bastante tristes? Essa pergunta nos traz à memória que Jesus Cristo não está no túmulo, está vivo, comanda todas as coisas, tem a tua vida nas mãos, sabe do que está acontecendo, interage, provê, te dá o sustento, cuida da tua vida financeira. De repente alguém está aí preocupado com essas questões, ansioso, é até um pouco normal. Ei, marido, ei, esposa, Deus cuida de você, Deus te provê. Lembra do Salmo 23. Mas em segundo lugar, essa pergunta nos traz à memória de que não estamos órfãos. Não estamos órfãos. De novo eu quero ler. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Deus está falando ao teu coração. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E quando nós falamos sobre trazer à memória, isso não é apenas um exercício mental, pura e simplesmente. Eu sei que você sabe disso, mas é bom lembrar. Não é trazer à memória por trazer. O que adianta eu ter memorizado muitos textos bíblicos, ter lido a Bíblia várias vezes? O que adianta? E eu trago a memória, legal, fica lá na cabeça, mas no momento crítico de crise, eu não aplico. Então não se trata de um exercício de mentalização, pura e simplesmente, nada disso. É trazer à memória as Escrituras. Volta para as Escrituras. Textos bíblicos, meus irmãos e irmãs, que me deem esperança, em primeiro lugar. Ânimo, segundo lugar. Vigor, em terceiro lugar. Está cheio de versículos assim. Principalmente nas circunstâncias que estamos vivendo. De novo, Salmo 23, nós conhecemos bastante, não é? Mas você está cansado de ouvir o Salmo 23? Com certeza não, mas eu quero ler o versículo para esse contexto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esta frase, ela indica certeza, convicção. Tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui indica proteção, conforto e amparo. Proteção, conforto e amparo. Salmo 23, que muitos de nós
temos decorado em nossa mente, mas sofremos, mas não aplicamos, mas que você aplique isso no teu coração. E também nessa mesma linha, João capítulo 14, verso 16, verso 18, diz assim, olha que bonito: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não vos deixarei órfãos. Repito a frase: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que coisa extraordinária! Quantas são as promessas do Senhor! Em outro texto maravilhoso, que é o texto do evangelista Mateus, capítulo 28, que também é o texto paralelo da ressurreição de Jesus, e o finalzinho, o verso 20, diz assim: eis que estou convosco até a consumação do século. Olha o que o Senhor Jesus diz ao teu coração, minha irmã e meu irmão: eis que estou convosco até a consumação do século. Mas em terceiro lugar, essa pergunta nos traz à memória que nós também ressuscitaremos. Alegre o seu coração. A ressurreição de Jesus Cristo é mais do que uma data. A ressurreição de Jesus Cristo é mais do que um evento. A ressurreição de Jesus Cristo é o penhor da nossa ressurreição. É a garantia da nossa ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Foi o texto que foi lido, se você o acompanhou, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e eu vou ler o verso 51 e 52. Presta atenção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E no último versículo, compartilhei essa semana com a igreja também, o verso 58 diz lá: portanto, meus amados irmãos, sede, e esse sede é imperativo, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, à luz de tudo que Paulo tratou no capítulo 15 inteirinho, 58 versículos, e o que ele tratou da ressurreição de Cristo, que é a garantia da nossa ressurreição, à luz disso tudo, com base na ressurreição de Cristo, e nós vamos ressuscitar também. E aí ele arremata dizendo: fique firme, inabalável, sempre abundantes na obra do Senhor. E lembra que eu falei? A obra não é tua, não é minha, não é nossa, a obra é do Senhor. Portanto, se acalme. Fique tranquilo, fique tranquila. Queremos voltar para a igreja? Claro que sim. Todos nós vamos orar. Mas devemos respeitar o nosso confinamento. Devemos respeitar as autoridades. Estamos ansiosos, preocupados, sim. Mas nós devemos esperar o tempo de Deus e não o nosso. Acalmar os nossos corações. A palavra de Deus também diz em João, capítulo 11, verso 25 e 26: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Esse texto é fantástico. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Mas em último lugar, tirei 4 lições. Essa pergunta nos traz à memória que devemos ter alegria e gratidão com base naquilo que Cristo fez por nós. Volto de novo na questão da alegria e gratidão. O evangelista Mateus, ele registra
algo também especial com relação às mulheres. Mateus registra que as mulheres, elas foram tomadas de medo e grande alegria quando foram avisar aos discípulos com relação à ressurreição de Cristo. É um misto de medo com alegria, grande alegria. Claro, e de depressa, Mateus registra. Não é para ficar parado. Alegria, meus irmãos. A alegria do crente é uma alegria fundamentada nas Escrituras. Não é uma alegria fútil. A alegria do crente é uma alegria consistente, coerente. É uma alegria que visa a glória, a eternidade perene. E esta alegria continuará na eternidade afora. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. É esta alegria aqui, a gratidão. O crente sabe, irmãos, que ele deve ser uma pessoa alegre. Ele sabe, você sabe, eu também sei. Mas muitas vezes nós não nos portamos assim. Nós desobedecemos. Por que o crente sabe? Porque ele sabe que é um imperativo, ele sabe que é uma ordem. Por que ele sabe? Porque ele sabe que é o fruto do Espírito. Por que o crente sabe que ele deve ser uma pessoa alegre? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E qual é o cristão que não quer ter força, vigor, ânimo, encorajamento para ir para frente, ser um servo fiel ao Senhor, um crente de verdade? Se ele é comprometido, se ele é salvo, ele quer sim. A alegria, meus irmãos, em gratidão ao Senhor, nos conduz, agora preste atenção, nos conduz àquelas virtudes que você está vendo e aprendendo nas videoaulas, aquelas virtudes dos nossos irmãos tessalonicenses. A alegria em gratidão nos conduz à fé operosa, ao amor abnegado, à firmeza na esperança e outras coisas mais que nós observamos na palavra de Deus. Temor a Deus, vida consagrada a Deus. Servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Jesus Cristo não somente está entre nós, mas está em nós, vendo você, vendo eu, vendo teu coração, conhece o que você pensa e o que eu penso. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Eu quero deixar essa palavra final com algumas reflexões, algumas aplicações a mais para o teu coração. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Às vezes, meus irmãos, o crente vive numa vida como um clima de cemitério, um ambiente mortuário. E nós precisamos pensar pessoalmente. Ou também vive uma alegria desprovida da palavra de Deus, não tem nada a ver com a alegria da palavra de Deus, vive rindo, vive... Eu estou falando crente em geral, povo de Deus, se alegra com outras coisas, não é isso. Nós temos que pensar, sim, por que buscais entre os mortos ao que vive? Como estamos vivendo? Muitas pessoas estão vivendo as suas vidas como se Cristo estivesse lá atrás, no túmulo ainda. Não! Ele vive, ele ressuscitou. Portanto, coloque a sua confiança, você e eu, em Cristo Jesus e lance as suas ansiedades nele. Você é muito ansioso? Você é muito ansiosa? Quem sabe nessas questões financeiras, o que está acontecendo? Está tudo bem em casa? Às vezes dá um probleminha a mais. Como é que vocês estão passando no confinamento? Só você que sabe. Você não precisa ficar se expondo a ninguém, é claro, mas você sabe. Porque o tempo passando do confinamento, as coisas vão se tornando mais difíceis. É inegável isso, meus irmãos. Uns mais, outros menos.
Onde que temos colocado a nossa confiança? Em Cristo ou em outras coisas? Ou em nossas ansiedades? Pense, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele está vivo, ele ressuscitou. Vamos nos amparar, vamos nos estribar em Cristo. Cristo, meus irmãos, uma outra aplicação, ele não se comove com emoções vazias e fúteis, infantis. Não. Sabe por que eu disse isso? Porque quando nós lemos aquele texto de Mateus, ou melhor, de Marcos, que diz: escarneceram dele, de Cristo, cuspiram nele. Aí você vai imaginando essas coisas, açoitaram Cristo, mataram, mas depois de 3 dias Cristo ressuscitou. Veja, meus irmãos, quantos filmes são construídos, são feitos a respeito desta época da crucificação, da morte, da ressurreição de Cristo. Quantas encenações, teatros, quantas emoções. Não é que Deus descarte as emoções, não. Elas fazem parte da gente. Mas o que Deus não se comove é com emoções vazias. E não adianta nada eu ficar pensando assim: nossa, cuspiram nele, puxa vida. Açoitaram o meu Senhor Jesus, puxa vida. Ficaram ali consternado e não fazer nada. Puxa, açoitaram, cuspiram nele. Fique imaginando isso. Agora, por favor, eu quero que você imagine isso. Cuspiram nele. Mas não adianta ficar só na emoção. Puxa, que coisa. Mas depois do 3º dia, Cristo ressuscitou. Sabe por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? É porque o Senhor Jesus Cristo nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou com um único objetivo: te salvar, me salvar, nos salvar. Não, ele não se comove com estas coisas emocionalizadas, vazias, inúteis, infantis, não. Mas ele quer vida prática, objetiva, à luz das Escrituras, à luz da ressurreição. E vivamos em gratidão a Deus. E resumindo tudo, o que Deus quer de nós? Gratidão. E gratidão resulta numa vida de temor a Deus, numa vida de santidade, numa vida de amor ao próximo. Veja só quantas aplicações que a partir de um coração grato nós vamos viver e buscamos viver na presença de Deus. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Que Deus te anime, que Deus tenha te animado com esta palavra renovada ao meu coração, que já foi renovado. E ao teu coração também, meu irmão e minha irmã.